Vok pode ser meu pai. Quando essa frase saiu da boca da pequena Aurora, de 4 anos, o show simplesmente sumiu pros PS do Caio Montenegro. Lacerda, um milhão-rio surdo que tinha certeza que ia morrer sozinho. Eu conheci essa estria por causa da minha prima que trabalhou anos como faxineira em perdítios de luxo em São Paulo. E ela sempre dizia, rico no olha na cara da gente. Caio era exatamente assim. Morava numa cobertura Chico Rima na Avenida Paulista, jantava todos os dias na mesma mesa enorme, encarando o prato e o silêncio. Surdo desde os 7 anos, foi se fechando pro mundo até virar quase um fantasma dentro da pérpria casa. Até que numa quinta-feira qualquer a faxineira dele lida. Moreira precisou levar a filha pro trabalho. A creche da Muca tinha ficado sem vaga. Ela deixou a menina na copa, e num descuido, Aurora saiu andando pela cobertura. A garotinha entrou na sala de jantar com a lancheira rosa. Namu olhou para aquele homem sozinho e mandou sem medo. O senhor T sozinho. A pergunta atravessou o peito de Caio, feito faca. Pela primeira vez em muito tempo, ele ligou o aparelho auditivo S para ouvir a voz dela. A partir daquela noite, aquela criana barulhenta e a minha exausta começaram a voltar. Vieram desenhos colados na geladeira, jantares simples e conversas tortas cheias de sorriso e lágrima. E foi assim devagarinho que um milhão-rio surdo, uma faxineira da periferia e uma menina de lancheira rosa deixaram de ser TRs desconhecidos para virar uma família de verdade. Desde quando um Abral de criana consegue desmontar um adulto inteiro? Foi isso que Caio pensou naquela noite em que Aurora o chamou de Mu quietinho e segurou sua amor como se estivesse segurando o mundo. Depois daquele primeiro jantar inesperado, algo mudou nele. Algo que Caio tentava esconder até de si mesmo. A solido que antes parecia confortável começou a incomodá-lo. A mesa enorme que ele sempre encarou com indiferença agora parecia grande demais, porque faltavam 2 cadeiras ocupadas ali. E toda quinta-feira, quando Lida chegava para limpar a cobertura, Caio se pegava ouvindo passos pequenos que nem sempre estavam ele. Ele fingia trabalhar, mas o coral disparava com qualquer risada distante, qualquer sombra passando pela porta da copa. Às vezes Aurora realmente vinha com desenhos tortos, estrias confusas da escolinha e aquela mania de inventar sinais com as S para se comunicar com ele. A cada visita, Caio descobria um pedal da vida que tinha esquecido que existia. Gelida, a Lida tentava manter a distância, carregava a culpa no olhar, o medo no bolso e a responsabilidade no peito. Trabalhava dobrado, evitava encarar Caio por muito tempo como se tivesse medo de enxergar ali algo que não podia corresponder. Mas cada vez que via a Aurora rindo com ele, rindo de verdade, seu coral desarmava um pouco. E foi num desses dias que a verdade bateu mais forte Caio. Não estava apenas abrindo a porta da casa, estava abrindo a porta do coral. Ele começou a reparar no jeito que Lida prendia o cabelo quando estava cansada, no modo como ela sempre ajeitava a mesa antes de ir embora, na forma carinhosa como explicava o mundo para a Aurora. Reparou nas mus dela fortes, marcadas, mas delicadas quando tocavam a filha. E sem perceber passou a esperar no S pelas risadas de Aurora, mas pelo olhar de Lida. Se es que o mundo não deixa uma estria bonita crescer sem colocar pedras no caminho. Henrique, o irmão mais velho, sentiu a mudana antes mesmo de ouvir qualquer boato. E quando descobriu que Caio estava jantando com a faxineira e a filha dela, a real foi um terremoto. A partir dali, a vida dos TRS deixou de ser apenas uma troca de afeto improvéu e virou um campo de batalha entre medo, preconceito e a coragem de finalmente ser feliz. Se você continuar assim, vai acabar perdendo ele. Essas palavras martelaram na cabeça da Lida por dias. No porque Caio tivesse dito algo do tipo, mas porque o irmão dele, Henrique, tinha deixado claro que não ia aceitar aquela aproximal. E o pior, no fundo Lida sabia que ele não era o único que pensava assim. Depois do confronto na cozinha, o clima mudou. No entre Caio e Aurora, esses dois pareciam cada vez mais conectados, mas dentro da pérpria Lida.
Ela começou a perceber tudo o que antes tentava ignorar, a forma como o olhar de Caio demorava um pouco mais nela. A maneira como ele sorria quando Aurora o chamava de Mu quietinho, o cuidado quase instintivo que ele tinha com as duas. E aquilo a assustava, porque era bom demais, e nada na vida dela nunca tinha sido tão bom sem cobrar um preu depois. Do outro lado, Caio vivia uma mistura de esperança e medo. Ele sentia que estava finalmente vivendo, ouvindo risadas, sentindo cheiros de comida caseira, anotando o nome Aurora nos blocos de papel como se fosse um mantra contra a sólido. Mas a sombra de Henrique pairava sobre tudo. O Irmo o vigiava, pressionava, questionava, fazia parecer que o simples ato de ser feliz era um erro de gesto. E numa tarde de quarta-feira, o inevitável aconteceu. Caio entrou na sala de reuniões achando que seria mais um dia comum, mas encontrou o Irmo, 2 diretores e o advogado da família. Todos rios, todos desconfortáveis. A pauta conduta inadequada para um presidente. Foi como levar um soco no estômago. Henrique apresentou o ultimato com a frieza de quem nunca teve que escolher entre amor e controle. Ou vós se afasta da funcionaria, ou a presidência ia ser suspensa para avaliar. Caio tentou argumentar, tentou explicar, tentou defender quem ele estava se tornando. Mas cada palavra que dizia parecia levantar novas suspeitas, novas críticas, novos medos. E quando saiu daquela sala, estava tremendo. Não pela empresa, mas pela possibilidade de perder Ida e Aurora. Esquilida, não sabia dos detalhes. Elas viu o peso nos ombros dele quando ele chegou em casa. Viu o silêncio dodo, a expresso perdida. E pela primeira vez teve medo não por ela, mas por ele. Foi ali que os caminhos dos dois começaram a se apertar, como se o destino estivesse dizendo: algum vai precisar ser corajoso o bastante para nos soltar, amor. Se Vok for embora, eu volto a ser nenhum. Caio não disse isso em voz alta, mas era exatamente o que sentia quando viu Lida empalidecer ao ouvir sobre o ultimato. Ela segurou o pano de chu com fora, como se estivesse tentando se agarrar a algo que escapava entre os dedos. Caio Vok precisa me demitir. A voz dela saiu baixa, firme, mas quebrada. Ele congelou. Claro que não. Você vai perder tudo por minha causa, e eu não posso carregar essa culpa. Aurora, sentada no tapete da sala, olhava para os dois com olhos grandes, tentando entender aquele clima pesado que não combinava com o lar improvisado que tinham construído juntos. Caio deu um passo em direção a Lida. Vok acha que eu me importo mais com aquela empresa do que com Vox. Ela desviou o olhar. Não sobre o que Vok sente, Caio. Sobre o que as pessoas vão dizer. Sobre o que o seu irmão vai fazer. Sobre como isso vai te ferir. E eu, Jota, me machuquei demais para aceitar ser o motivo da dor de algum. Ele sentiu o peito rasgar. Por anos, Caio acreditou que nada poderia doer mais do que o silêncio do mundo. Agora descobria que perder Aurora e Lida era infinitamente pior. E como se o universo não suportasse ver aqueles 2 adultos quebrados, Aurora se levantou, caminhou até eles e segurou uma mão de cada um. Para de brigar, Vox, amigos. Amigo não solta amor. Foi too simples, too real, too devastador. Lida desabou em lágrimas. Caio pela primeira vez não tentou se esconder. Não desviou. Apenas sentiu. Eu não vou desistir. Ele disse com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Nem da Aurora, nem de vós. Deixa o meu irmão comigo. Deixa a empresa comigo. Mas Vox, eu não perco. Lida o olhou como quem encara um precipício e ao mesmo tempo uma chance de recomeçar. E se não der certo, a gente tenta de novo. Dar. Naquela noite, os Terré jantaram juntos como se o tempo tivesse diminuído o passo. Mas por teteetes das risadas e dos desenhos na mesa, um sentimento novo batia forte. Eles não eram mais visita na vida um do outro. Estavam virando casa. Quando a vida resolve testar a gente, ela não avisa. Essa empurra. E foi exatamente isso que aconteceu com Lida na manhã em que Geilia, a secretária de Caio, ligou tremendo.
Ele não te contou, mas o conselho vai afaste-lo. Henrique J. conseguiu quase todos os votos. A Modilida gelou na hora. Ela olhou para a Aurora brincando no chão do pequeno apartamento na Muca e sentiu o medo subir como um enjoo. Caio estava lutando por elas, lutando sozinho, enfrentando Irmo empresa família. Tudo por causa de um sentimento que ele mal tinha aprendido a nomear e que ela tinha tanto medo de aceitar. Naquela tarde sentou-se mesa e escreveu a carta com a caligrafia tremida. Palavras curtas, diretas, doloridas. Vós se merece vencer, Caio. Não posso ser arraso de voc perder tudo. Pegou a Aurora pela mão e deixou a cobertura sem olhar para trás. Com o coral sangrando, mas certa de que estava fazendo o que precisava ser feito para salvar o futuro dele. Mas Caio nu era mais aquele homem que aceitava o silêncio como destino. Quando encontrou a carta, o mundo dele desabou, mas pela primeira vez ele não correu para dentro de si. Ele correu para fora, correu para a vida, correu para elas. Dirigiu a Tamuca como se estivesse fugindo de um naufragio. Subiu as escadas 2 degraus por vez. Bateu porta com o desespero de quem sabe que chegou tarde demais. Quando Lida abriu com o rosto assustado, ele simplesmente implorou: "Não vai embora. Não desiste da gente." Aurora apareceu atrás da Mi com os olhinhos brilhando e fez a pergunta que virou o destino dos TRS-MU. Quietinho. "Voc, pode ser meu papai." Foi ali que tudo que estava quebrado encontrou forma de novo. Foi ali que Lida, Caio e Aurora se abraçaram no chão daquele apartamento apertado como se nada mais existisse do lado de fora. No dia seguinte, Caio enfrentou Henrique com a coragem de quem finalmente entendeu o que queria proteger numa empresa, num TTTulo, mas uma família que tinha encontrado sem querer e escolhido de propósito. E mesmo diante do caos, uma certeza começou a crescer nos TRS, o amor deles Joto não cabia no medo. Tem hora que a vida pergunta na sua cara, Voqui vai continuar fugindo ou finalmente vai viver? E quando Caio encarou Henrique naquela manhã gelada, ele soube que não tinha mais para onde correr. O Conselho J estava reunido. Docis, atas, advogados, tudo pronto para colocar Caio contra a parede. Mas ao contrário de todas as outras vezes, ele não entrou naquela sala como o Irmo inseguro. Entrou como um homem que sabia o que queria proteger. Henrique comeou com a mesma frieza calculada de sempre. Voc, ainda tem tempo de encerrar essa situação com a funcionaria. Basta assinar aqui e tudo volta ao normal. Caio respirou fundo. Lembrou da carta amassada na mesa. Do abrau de Aurora. Do jeito que Lida tremia ao tentar ser forte. E então respondeu com a voz mais firme que Joto tinha usado na vida normal, era estar sozinho. Eu não quero mais isso. A sala congelou. Henrique perdeu o tom. Voc vai destruir tudo o que construmos. Caio encarou o Irmo com uma calma que o perprio Henrique não reconhecia. Eu não estou destruindo nada. Estou escolhendo viver. O silêncio cortou o ar. O advogado pigarreou. Um diretor mexeu nos papéis sem saber para onde olhar. Henrique pela primeira vez parecia pequeno. Não por inferioridade, mas por medo. Caio continuou. Se eu tiver que deixar a presidência, eu deixo. Mas não abro mão delas. Nem dá chance de ter uma família. Foi como arrancar um escudo das mãos de Henrique. O controle, a autoridade, o poder, tudo escorreu como areia. E ali diante de todos, Henrique finalmente entendeu, Caio não estava sendo manipulado. Não estava sendo íngnuo. Ele estava amando. Quando Caio voltou para a cobertura naquela noite, encontrou Lida e Aurora esperando na sala, como se o mundo tivesse prendido a respirar junto com elas. Aurora correu até ele. O quietinho deu certo. Caio se abaixou, puxou a menina para o peito e sorriu cansado, mas inteiro. Deu. E mesmo que no desse, eu continuaria escolhendo Vox. Lida levou a moboca os olhos marejados. Vox abriu mo de tudo no abrimô. Eu troquei. Troquei o silêncio por Vox. Ela chorou. Caio chorou. Aurora, sem entender nada, abraou os dois. E naquele aperto desajeitado no meio de uma sala enorme que enfim parecia cheia, nasceu algo que nenhum conselho, nenhum irmo e nenhum preconceito poderia apagar. Eles tinham virado uma família mesmo antes de perceberem. Às vezes, para a vida comear de verdade,
Algum precisa ter coragem de ficar. E foi exatamente isso que aconteceu nos meses que vieram depois da deciso de Caio. Henrique não conseguiu impedir. O conselho tentou, discutiu, murmurou. Mas quando Caio colocou a carta de rência na mesa, no como amea. Mas como escolha, tudo mudou. Ninguém tinha visto aquele homem tão silencioso por tantos anos levantar a cabeça e dizer com tanta clareza: eu prefiro perder a presidência do que perder minha família. A palavra família ficou ecoando, para Caio, para os diretores, para Henrique principalmente. E ali naquele silêncio desconfortável, a ficha finalmente caiu. Caio não estava fugindo da vida, estava finalmente correndo na direção dela. Os meses seguintes foram de reconstruo de empresas, mas de afetos. A cobertura da Avenida Paulista, antes um templo de solido, agora tinha vida. A Aurora correndo pelo corredor, com os desenhos danando nas mãos. Lida cozinhando enquanto contava estrias da escolinha. Caio observando tudo com aquele sorriso torto, quase inseguro, como quem ainda não acredita que fez parte de algo tão bonito. Ele trocou reuniões intermináveis por tardes ajudando Aurora a aprender as letras. Trocou o silêncio por barulhos que nunca imaginou que sentiria falta panela, batendo risada alta, o mu quietinho ecoando pela casa. E Lida. Ela demorou um pouco para relaxar. Para acreditar que aquilo não era um sonho que podia desmoronar a qualquer momento. Mas cada gesto de Caio, cada cuidado, cada escuta, cada tentativa de se fazer presente foi costurando nela um tipo novo de paz. O medo ainda existia, mas agora existia coragem também. Henrique, por sua vez, precisou encarar seus perreprios fantasmas. Ele viu o irmão voltar a sorrir depois de décadas. Viu a pequena Aurora chamá-lo de tio Bravo. Viu Lida agradecer mesmo sem ele merecer. E pela primeira vez percebeu que não estava perdendo Caio. Estava ganhando uma família também. Numa noite quente de novembro, enquanto o vento da Paulista batia pelos vidros da cobertura, Caio colocou a lancheira rosa de Aurora sobre a mesa. Era um bolo, um lembrete, um comeu. Aurora o chamou para ver o desenho que tinha acabado de fazer 3 bonequinhos de mosdadas com um coral enorme em cima. A gente quietinho, minha família. Caio engoliu o choro. Abraou as duas e sentiu algo que nunca tinha sentido de verdade. Ele não estava mais sozinho. Nunca mais estaria. O amor chega devagar, e quando a gente percebe, ele mudou tudo. Foi isso que Caio pensou naquela noite em que Aurora adormeceu no sofá abrada a um dos desenhos que tinha feito dele, de Lida e dela. 3 bonequinhos de mosdadas, um coral enorme em cima, e a frase torta escrita com canetinha rosa, nossa família. Caio ficou um tempo parado ali observando a menina respirar fundo entregue ao sono. Nunca imaginou que um dia algum dependeria dele assim, e ainda menos que isso o faria sentir vivo. Lida o observava de longe apoiada na porta da cozinha. Havia uma ternura nova no olhar dela misturada àquela velha preocupal que insistia em não ir embora. Não era medo de Caio. Era medo do mundo das diferenças das bocas que julgam das portas que fecham sem explicar. Ela se aproximou devagar. Vote bem. Caio sorriu, sem tirar os olhos de Aurora. Agora eu te. Mas a vida real nos somes porque existe amor. A empresa ainda enfrentava rudos a família, ainda comentava o nome Montenegro, ainda pesava. Que pela primeira vez Caio não se escondia disso. Ele conversava, explicava, encarava. Não para provar algo, mas para proteger aquilo que finalmente tinha encontrado. Henrique aos poucos deixou de aparecer como tempestade e começou a aparecer como irmo. A aproximal foi torta, lenta, cheia de silêncios desconfortáveis. Mas tudo mudou no dia em que Aurora o abraou, sem pedir permisso, e disse: Tio Bravo vós, não precisa ficar sozinho também. Henrique chorou. O homem que vivia de controle desabou diante de uma criança de 4 anos. E foi assim que, sem querer, Aurora começou a costurar os pedaços quebrados de toda uma família. Num domingo cinza, Caio preparou café enquanto Lida organizava a mesa.
Não era um café de hotel de luxo, era simples com pofrans, manteiga derretendo e cheiro de casa. Aurora apareceu sonolenta, subiu na cadeira e disse: Hoje dia de família. Caio e Lida se olharam. Sem aviso, sem promessa ensaiada. Apenas um entendimento leve, silencioso, delicioso. Sim, era dia de família, e todos os outros dias também seriam. Porque depois de anos mergulhado no silêncio, Caio Montenegro finalmente tinha encontrado o que sempre procurou nos rotis, na riqueza, na cidade que nunca dorme, mas na voz fina de uma menina, no abrau timido de uma mulher forte e na coragem de amar apesar de tudo. Tem gente que chega na nossa vida como quem acende uma luz e quando percebemos nunca mais conseguimos viver no escuro. Era isso que Caio sentia toda vez que via Aurora correndo pela sala ou quando flagrava Lida rindo baixinho de alguma bobagem dele. Era um sentimento novo que misturava paz, medo, gratidão e aquele brilho que quem Joado perdeu muito reconhece quando finalmente encontra algo verdadeiro. Depois dos meses turbulentos, a rotina dos TRS finalmente encontrou um ritmo. Aurora agora dividia a vida entre a escola na Muca e as tardes na cobertura, onde ocupava a mesa de jantar com LPIs de cor lancheiras e desenhos espalhados. Caio, antes preso a planilhas e reunias intermináveis, descobriu que podia ser feliz. Simples assim. Mas a maior mudança estava em Lida. Ela tinha parado de andar como quem pisa em ovos. Comeava a conversar, olhando nos olhos, deixava escapar pequenos sorrisos quando Caio tentava aprender os sinais improvisados de Aurora e permitia que ele ajudasse na cozinha, mesmo sabendo que ele era péssimo em cortar legumes. Ainda assim, um restinho de medo insistia em morar dentro dela, no do Caio. Mas da vida, da diferença social, do que os outros pensariam, do que ela poderia perder. Foi numa noite chuvosa, enquanto Aurora dormia no quarto de hóspedes que Lida finalmente desabafou. Às vezes, eu sinto que no mereu isso que nada tu bom dura comigo. Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se aproximou devagar como quem não quer assustar a esperança de algum. Talvez não seja sobre merecer, talvez seja sobre aceitar quando a vida finalmente resolve ser boa. Ela respirou fundo como quem tenta guardar aquilo no peito. E se tudo desmoronar de novo, a gente reconstrói. Do jeito que você reconstruiu sua vida com a Aurora. Do jeito que você me ajudou a reconstruir a minha. Lida piscou surpresa. Foi você que me ensinou a amar o barulho da vida de novo. E ali naquele instante simples algo mudou de verdade entre eles. Não foi beijo, não foi declaral exagerada. Foi só um olhar. Um olhar cheio de promessa. Na manhã seguinte, Aurora acordou, se jogou na cama deles e disse: Hoje eu sonhei que a gente era uma família para sempre. Caio e Lida se olharam de novo. E pela primeira vez, ninguém desviou. Porque talvez fosse exatamente isso que eles estavam se tornando, uma família que não nasceu do sangue, mas da coragem de ficar quando tudo dizia para ir embora. A vida tem um jeito bonito de devolver o que a gente achou que tinha perdido para sempre. Foi o que passou pela cabeça de Caio naquela manhã em que acordou e percebeu que Nu estava sozinho. Aurora tinha se enroscado entre ele e Lida durante a madrugada, como se quisesse garantir que ninguém ali fosse embora enquanto ela dormia. E quando Caio abriu os olhos, Lida J. estava observando os dois com aquele sorriso tímido que desaparecia quando ela esquecia de ter medo. Ela não desgruda de voque mais, ela disse baixinho. Caio passou a mão no cabelo da menina e respondeu: Eu também não quero desgrudar delas. Nos dias seguintes, a vida entrou em um ritmo novo, ainda frágil, mas cheio de significado. Aurora comeava a chamar Caio de pai de coral. Lida ria, fingia corrigir a menina, mas no fundo o peito dela se aquecia toda vez. Caio, por sua vez, se permitia sonhar. Sonhava com fins de semana simples, com café da mãe na mesa, com desenhos pendurados na geladeira e com o som da voz de Aurora ecoando pela casa. Sonhava também com Lida, com aquela mulher forte que carregava cicatrizes profundas,
mas ainda assim encontrava espal para amar. Mas o mundo L fora ainda existia. Os rumores sobre Caio tinham diminuído, mas no desaparecido. Alguns diretores da empresa ainda torciam o nariz. A imprensa chegou a especular discretamente, e a Henrique, bem Henrique, tentava entender seu pérreo lugar naquela nova realidade. Foi numa noite tranquila, enquanto Caio lavava a louça e Aurora cantava desafinada no corredor, que Henrique apareceu na cobertura desta vez sem raiva no rosto. Ele ficou parado na porta da cozinha, observando a cena. Caio com sabo ate o cotovelo. Aurora pulando no tapete. Lida dobrando panos com uma paz que não combinava com a estria difícil dela. Caio Henrique chamou hesitante. O irmo virou devagar, esperando mais um confronto. Mas o que veio foi inesperado. Eu acho que estava errado. Lida congelou. Aurora parou de cantar. Caio ficou em silêncio. Henrique continuou. Eu tinha medo de te perder. E quando vi você mudando, achei que era culpa delas. Mas agora eu vejo o que se estava finalmente vivendo. Caio respirou fundo. Anos de distância entre eles pareceram se dissolver ali. Henrique baixou os olhos envergonhado. Se elas te fazem feliz, então eu quero aprender a aceitar. Aurora não entendeu nada, mas correu até ele e abraou suas pernas. Tio Bravo vó que não precisa ficar sozinho também. Henrique chorou. E Caio, pela primeira vez em décadas, viu o irmo desarmado, humano. Naquele instante ficou claro. A família deles não estava crescendo para 3, mas para 4. E talvez aquela fosse a parte mais bonita da estria que eles nem sabiam que estavam escrevendo juntos. Às vezes tudo o que uma família precisa para nascer uma segunda chance. E foi exatamente essa chance que começou a brotar na vida de Caio, quando Henrique pela primeira vez baixou a guarda e entrou na cobertura sem carregar a tempestade junto dele. Depois daquela conversa sincera, algo se reorganizou entre os dois irmãos. Henrique passou a aparecer aos poucos, sem julgamentos, apenas tentando entender o novo mundo de Caio, um mundo onde o silêncio nu era um castigo, e sim uma escolha dividida com quem sabia preenchê-lo com amor. Aurora, claro, foi quem mais acelerou essa aproximal. Bastava ela estender os bracinhos e chamar tio Bravo que Henrique desmontava. E Lida mesmo tímida começou a permitir que o coral respirasse com mais leveza. Ela não enxergava Caio como um patro que podia destruir sua vida, mas como o homem que estava ajudando a reconstruí-la. E numa noite de sexta-feira, quando Aurora insistiu que todos jantassem juntos porque família tem que dividir a mesa, Caio percebeu o quanto sua vida tinha mudado. Ele olhou para a mesa que antes parecia grande demais e sentiu o peito se aquecer. Não era mais uma mesa vazia. Era uma mesa de reencontro, de perto, de comeu. Henrique contou estrias da infância que Caio mal lembrava. Lida riu como quem não se escondia mais. Aurora batucou nos talheres como se fosse a dona do mundo. E Caio apenas olhou ao redor e entendeu que aquela era a vida que ele sempre esperou mesmo sem saber. Essa estria, um lembrete poderoso, família no sangue escolha. Coragem. Quem fica quando o mundo inteiro decide ir embora. E principalmente a prova de que nenhum é condenado sólido. Às vezes basta uma criana com uma lancheira rosa para iluminar tudo o que estava escuro dentro da gente. E você, Jô, viveu um encontro que mudou sua vida assim do nada? Conta pra gente nos comentários. Curta o vídeo. Compartilhe com algum que precisa sentir esperança hoje e se inscreva para mais estrias que Abraham o Coral.